Quando os 4 primeiros dos 7 selos forem abertos, 4 cavalos serão invocados, e com eles, 4 cavaleiros que trarão o Apocalipse à Terra. Você provavelmente já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, seja através das histórias bíblicas originais ou de alguma referência moderna. Quando se trata do fim dos tempos, você não pode ir muito longe sem encontrar os 4 cavaleiros. Então, quem são essas figuras misteriosas e qual é exatamente a história deles? Eles aparecem em 3 livros principais. No Antigo Testamento, os cavaleiros podem ser encontrados no livro de Zacarias e no livro de Ezequiel. No Novo Testamento, João fala sobre eles no livro do Apocalipse. O capítulo 6 do Apocalipse fala de um livro que está na mão direita de Deus, que foi selado com 7 selos. Quando o Cordeiro de Deus abre os 4 primeiros dos 7 selos, ele convoca 4 seres que montam cada um em um cavalo. O primeiro é o cavalo branco, o segundo vermelho, o terceiro preto e o quarto e último é o cavalo amarelo. Destes 4 cavaleiros, apenas a morte é nomeada na Bíblia, mas os outros foram nomeados pelo que representam. O Cordeiro de Deus, para quem não está familiarizado, é um título dado a Jesus Cristo. O que nos leva a acreditar que, se Jesus mesmo está abrindo esses selos e desencadeando o Apocalipse sobre a humanidade, talvez isso tenha sido ordenado por Deus. Talvez seja um futuro ou punição que a humanidade trouxe sobre si mesma. O primeiro cavaleiro a aparecer é o cavaleiro de branco, o cavaleiro vencedor. Então eu vi quando o Cordeiro quebrou um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, com voz de trovão: Vem. Olhei, e eis que um cavalo branco, e aquele que estava sentado nele tinha um arco, e uma coroa foi dada a ele, e ele saiu vitorioso para vencer. Este cavaleiro foi interpretado de várias maneiras diferentes. Neste contexto, ele se refere ao chifre pequeno que Daniel viu sair do animal que tinha 10 chifres. O cavaleiro branco também foi pensado para simbolizar a guerra, o que faria sentido, considerando que guerra e conquista muitas vezes andam de mãos dadas, mas a guerra é mais comumente associada ao cavaleiro vermelho. Você também pode ver que muitos se referem ao primeiro cavaleiro como peste, em vez de conquista, e há algumas razões para isso. Guerra e conquista são bastante semelhantes, e nas últimas centenas de anos, escritores e estudiosos têm associado o primeiro cavaleiro com doenças infecciosas, o portador da praga. Os romanos interpretaram os 4 cavaleiros de maneira completamente diferente. Eles os viram como representantes ou profetas do futuro do Império Romano. A cor branca para eles simbolizava o triunfo, o sucesso político e a prosperidade. Embora o cavaleiro branco não seja visto como o anticristo ou religião pelos romanos, eles também o viam em grande parte como uma figura positiva. O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho, o cavaleiro da guerra. Quando ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E vê, e saiu outro cavalo vermelho, a quem estava sentado nele foi dado poder de tirar a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Tudo sobre o segundo cavaleiro é bastante direto. Ele cavalga um cavalo vermelho flamejante com sua grande espada erguida como uma declaração de guerra. Espadas erguidas para cima muitas vezes significavam a intenção de entrar em batalha, e a cor vermelha podemos presumir que simboliza o derramamento de sangue que vem com a guerra. O cavaleiro branco e o cavaleiro vermelho estavam ambos ligados à guerra, mas não do mesmo tipo. Conquista implica tentar tomar o controle de algo através da força militar. Foi concedido tirar a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros. É esta passagem que levou os estudiosos a interpretarem o cavaleiro da guerra como representante de uma guerra civil. Se voltarmos ao Império Romano, o cavaleiro branco simbolizava o sucesso de Roma, mas o cavaleiro vermelho não tanto. A quebra do segundo selo significava que a paz deixou Roma, houve derramamento de sangue, guerra civil e insurreição no Império. Isso é atribuído ao imperador romano Cômodo, cujo reinado é considerado o fim da Era de Ouro dentro de Roma e o início da agitação civil. O terceiro é o cavalo preto, o cavaleiro da fome. Quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Olhei, e eis que saiu um cavalo preto,
e aquele que estava sentado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: 1/4 de trigo por 1 denário e 3/4 de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Alguns acreditam que as balanças que o cavaleiro segura podem ser interpretadas como as balanças da justiça, enquanto outros acreditam que as balanças refletem como o pão costumava ser pesado nos tempos de fome. A menção de cevada e trigo na passagem acima é a razão pela qual a interpretação posterior é mais comum. Os preços mencionados podem não fazer muito sentido agora, mas isso se traduz em um dia inteiro de trabalho apenas para comprar alguns dos ingredientes para fazer pão. Então você pode entender por que eles podem ter causado fome na terra. Também menciona que o preço do azeite e do vinho permanece intocado, mas esses eram luxos fora do alcance de um trabalhador comum. Isso pode ser interpretado literalmente como uma praga de gafanhotos poderia facilmente devastar as colheitas, mas as vinhas e as oliveiras eram um pouco mais resistentes. Se o cavaleiro está trazendo essa fome como punição, então ir atrás das necessidades como trigo e cevada, que oferecem pouca resistência, mas são de grande importância, faz sentido. Se voltarmos mais uma vez ao Império Romano, o terceiro cavaleiro e o aumento dos custos das necessidades básicas representariam a excessiva tributação dos cidadãos romanos. Isso levou os ricos a continuarem com seus estilos de vida extravagantes, enquanto todos os outros lutavam apenas para alimentar suas famílias. O quarto e último cavaleiro é o Cavaleiro Amarelo. Muitos estudiosos descrevem uma aparência doentia em vez de uma cor específica como os outros cavaleiros. Em interpretações artísticas posteriores, a cor amarela é o que associamos ao Cavaleiro da Morte. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! Olhei e eis que um cavalo amarela, e aquele que estava sentado nele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com pestilência e pelas feras da terra. O 4º cavaleiro é o único a ser nomeado. Também é referido como Thanatos, uma divindade grega ou espírito associado à morte não violenta. A morte também é descrita como sendo seguida pelo inferno, que neste sentido pode não necessariamente significar o próprio Deus, mas sim o Hades, o lugar de descanso dos mortos. Foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com pestilência e pelas feras da terra. Isso pode ser interpretado como a morte recebendo autoridade para matar e o inferno para levar essas almas, mas o fato de mencionar espada, fome e pestilência nos levaria a pensar que essa passagem se refere a todos os 4 cavaleiros. Após anos de carnificina, fome, opressão e falhas do império em cuidar de seu povo, a morte marcaria a dissolução do Império Romano. Os 4 cavaleiros foram interpretados de muitas maneiras diferentes, uma delas como uma profecia da grande tribulação. Uma série de julgamentos de Deus que causou a morte de muitas pessoas na terra. Aqueles que se arrependeram de seus pecados e o aceitaram como seu Salvador formariam um novo mundo com aqueles que permaneceram fiéis. Os cavaleiros foram os primeiros desses muitos julgamentos. O primeiro selo sendo quebrado significava a chegada do anticristo. O segundo era a guerra global. O terceiro, o colapso econômico. E o último, a morte de 1/4 da população mundial. O livro de Zacarias aborda os 4 cavaleiros de forma diferente. Aqui, eles são conhecidos como 4 espíritos enviados do céu, cada um com um cavalo de cor diferente para devastar a terra e dar início ao Apocalipse. Espero que isso tenha esclarecido um pouco sobre os 4 cavaleiros. Faz o seguinte: compartilhe algumas de suas referências favoritas dos 4 cavaleiros. Sinta-se à vontade para fazê-lo aqui embaixo nos comentários. Descubra as profundezas da Palavra de Deus nesse estudo de leitura e compreensão da Bíblia. Com esse estudo completo das Sagradas Escrituras, você chegará a um entendimento profundo e amplo da Bíblia Sagrada.
A Bíblia é um tesouro inesgotável de sabedoria espiritual, histórias inspiradas pelo Espírito Santo e orientações morais. No entanto, a complexidade das Escrituras pode ser desafiadora de se compreender completamente sozinho. E por isso te convido a embarcar conosco nessa viagem espiritual que mudará a sua vida e a forma de como você conhece a Cristo e o mundo. Nesse estudo completo de leitura e compreensão da Bíblia, iremos aprender Introdução à Bíblia, o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, período interbíblico, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas e epístolas e o estudo completo do Apocalipse. Além disso, você ganhará 3 bônus que vai te ajudar ainda mais a entender a Bíblia. Bônus 1, esboço cronológico da vida de Jesus Cristo. Bônus 2, aceitei a Jesus. E agora? Você aprenderá o que fazer nos seus primeiros passos na fé. E o terceiro bônus são os pilares da verdadeira igreja cristã. O link do estudo completo estará fixado nos comentários. Te espero lá para mergulharmos juntos nessa incrível jornada da fé. Esse foi o vídeo de hoje. Se esse conteúdo te edificou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alertadas pelo Espírito Santo. Continue assistindo o vídeo que está aparecendo na sua tela. Que Deus abençoe e até a próxima.